E aí, pessoal, Pedro Jeromel, o ídolo do torcedor, mas que precisa ser discutido. O Grêmio precisa decidir. E como decidir em relação a um ídolo do torcedor? Nós vamos ter que falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. Legal, né? LR Energia Solar, energia sustentável. Você pode concorrer a uma camisa do Grêmio. Segue LR Energia lá no Instagram e você pode concorrer a uma camisa. Vai na postagem que eu tô, que tá fixada, e bota vem com CCD, você vai concorrer a uma camisa do Tricolor. Gente, tem que falar. O Grêmio vive um grande dilema. Pedro Jeromel, o ídolo do torcedor. E aqui eu vou mexer em alguns pontos para reflexão. Chegou em 2014, participou das grandes vitórias do Grêmio na última década. Participou. Foi protagonista em 16, foi protagonista em 17. Campeão da América. Um jogador tido como fundamental naquela conquista. Junto com o Kahneman, com o Michael, com o Luan, com o Arthur, com o próprio Everton, que era reserva, mas ajudava muito. Aquele Grêmio cascudo do Renato, campeão da América. Jeromel foi fundamental. E ele é líder desde sempre. Como eu disse, ele está no Grêmio de 14, 15, 16. Foi contratado por Rui Costa, talvez o grande dirigente que o Grêmio criou nos últimos anos. O melhor, com certeza. E neste período, todo este período, o Grêmio viu em Jeromel talvez uma espécie de guarda-chuva do ambiente tricolor. Só que é preciso também tocar em algumas feridas. Jeromel esteve no rebaixamento do Grêmio e esteve no decréscimo do Grêmio. E nunca diminuiu, por exemplo, o seu custo. O Jeromel só evoluiu financeiramente no Grêmio. O melhor momento e o pior momento. É preciso dizer que o Grêmio viveu o céu com o Jeromel, mas também viveu o inferno com o Jeromel. É preciso dizer isso. E quando a gente faz isso, a gente precisa olhar para frente. E talvez essa seja a pergunta. E aqui eu estou colocando fato, eu não entrei muito na discussão. Eu vou dizer no final do vídeo o que eu penso sobre isso. Inclusive o que eu penso sobre a liderança do Jeromel. Que o Grêmio, ele em determinado momento, ele vai ter que decidir sobre isso. O Jeromel já tem perto de 38 anos e ganha mais de 1 milhão por mês. Ou perto disso. Eu não quero falar o salário, não importa o salário. Mas é um jogador de ponta. Este ano ele jogou 7 partidas. Se a gente fizer a grosso modo, ele ganhou 13 milhões de reais. Se ele tivesse ganho 14, que pode ser, porque a gente não sabe o salário, cada jogo teria custado 2 milhões de reais. Cada jogo. Quando tu coloca isso dentro da realidade do Grêmio, tu diz, o que o Grêmio é? O que o Grêmio é? Nós temos que tratar isso, o ídolo, dessa maneira. Eu não tenho dúvida que é preciso respeitar o Jeromel, mas é preciso respeitar o Grêmio também. E eu tô aqui pelo Grêmio, eu não tô pelo Jeromel. Mas chegou a hora de respeitar o Grêmio.
respeitar o Grêmio. Existe uma figura que é a figura do gremista. E esse gremista, ele tem um coração dividido. Ele tem o coração pulsante, sanguíneo, de idolatria pelas figuras que fazem a história do Grêmio. E ele tem uma parte que diz o seguinte: porra, mas nós temos que cuidar do Grêmio. É preciso cuidar. E cuidar é exatamente decidir sobre questões deste nível. E aqui eu já começo a posicionar um pouco a minha opinião sobre esse processo. Agora eu coloquei fatos de algumas análises. O Grêmio precisa romper ciclos. O Inter hoje vive muito a dificuldade deste ponto. E o Grêmio também vive. O Inter demorou, por exemplo, para romper com a idolatria com o D'Alessandro. O D'Alessandro havia vencido a Copa Libertadores de 2010 e os caras conseguiram romper com ele aos 41 anos, quando ele parou. Quando ele parou. 11 anos depois, sem vencer nada. O Grêmio, de 2017 para cá, ganhou os campeonatos gaúchos desse Internacional aí. Desse Internacional. Então, nós precisamos posicionar. O Grêmio precisa romper esses ciclos. A vida é feita por novos ídolos. Só que o futebol está mudando muito. O futebol não aceita mais esse tipo de posicionamento. O Jeromel, hoje, ele precisa entrar para a galeria dos nossos ídolos. Mas não como jogador. E principalmente, não com esse custo. Aí vai se dizer, paga 300 mil e valorize o Jeromel. Gente, é preciso romper esses ciclos. Eu tenho defendido muito que o Grêmio, ele vire a página. E virar a página é exatamente isso. Vocês se deram conta, o Grêmio rompeu com o Maicon. O Maicon não jogou mais. Quanto tempo o Maicon teve aqui? O Grêmio teve dificuldade para romper com o Diego Souza. O que o Diego Souza fez depois? Aí vai se dizer, mas o Diego Souza estava no rebaixamento. O Maicon até metade do ano estava no rebaixamento. O Jeromel estava no rebaixamento. O Kahneman estava no rebaixamento. Talvez porque o Grêmio tenha tido dificuldade de romper com aquele status. E é óbvio que eu não boto a culpa neles pelo rebaixamento. Mas se a gente hipervaloriza a vitória, a gente precisa ao menos olhar para a derrota. Olhar para a derrota. Porque o processo é o mesmo. E nós precisamos ter esse, talvez até uma espécie de frieza, dura frieza, mas nós precisamos dizer. Por quê? Porque senão o Grêmio vai dizer o seguinte, não, vamos mais um ano pro Jeromel. Aí, hoje, o Grêmio vota o balanço lá e o Grêmio tá talhado de dívida. Tem que fazer uma missa para salvar as contas. E isso é dificuldade para as próximas gestões, dificuldade nos processos, dificuldade para gerir o vestiário. Porque esse tipo de figura não é fácil de gerir. É difícil. Então, a hora é de romper com isso. A hora é de virar a página. A hora é de trocar o espaço. A hora é de criar novos ídolos. Seja da base, seja contratando, seja analisando, com a mesma inteligência que lá em 2014 se contratou Jeromel e Maicon. É sempre importante dizer, fundamentais jogadores para a história do Grêmio estão na história, assim como o Baidec, assim como o Adilson, assim como o Rivarola. Ninguém está diminuindo eles aqui. São jogadores fundamentais, mas não são imortais. Imortal é o Grêmio. Os atletas chegam e vão.
Os treinadores chegam e vão. E nós precisamos saber virar as páginas. E a página, Jeromel, precisa ser virada. Eu tô curioso para saber como que o Grêmio vai agir com isso. O Kahneman, o Grêmio já abriu 2 anos de contrato. Mas o Kahneman é um pouco mais novo. O Kahneman, esse ano, joga 3-1. Tem um jogo que ele não toma cartão amarelo. Mas é um cara dedicado, é um cara que bota a cara na chuteira e um cara que tem vitalidade ainda. Gostem ou não, ele tem vitalidade ainda. Então, é preciso falar sobre isso. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente. Eu me sinto mal, às vezes, ter que dizer isso. Mas alguém tem que falar. É preciso virar as páginas. E essa precisa ser virada. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.